E você vai aprender muitas coisas hoje nessa mensagem. E vai ficar gravado, está no canal do YouTube. Depois você procura jejum para você aprender. Porque alguns dos irmãos podem ficar, mas pastor, nós não estamos na graça, por que nós vamos jejuar? Irmão, se você me acompanha há 7 anos ministrando na graça, você vai ver que eu nunca disse que você não tem que jejuar. Eu lhe instruí, certamente. O problema não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Essa é a maior dificuldade. Você fala uma coisa aqui, o cara entende outra ali, e aí ele está bloqueado, ele entende aquilo e pronto. Eu disse que você jejua da forma errada e equivocada. E hoje, eu quero com muita calma, por isso que eu pedi para usar esse microfone, eu quero conversar com você, eu quero trazer uma libertação da religiosidade do jejum. Eu quero que você entenda qual é o verdadeiro propósito do jejum. Amém? Glória a Deus. Você aprendeu? Entendeu? Então vamos começar a ministrar essa noite. E eu vou ministrar essa noite sobre, tem aí para gente, sobre oferta, embora a oferta já foi feita, oração e jejum. 3 assuntos maravilhosos para se tratar no período da graça: oferta, oração e jejum. Para isso eu quero iniciar com um texto de Mateus capítulo 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta, em Mateus 6 é só o que nós vamos ler, quase o capítulo 6. Primeiro, os 3 assuntos estão no Mateus 6. Começamos assim. Mateus 6:1 diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça. Eu não precisava mais nem pregar, eu já podia ir embora. Jesus já começa lanhando. Cuide para suas obras não ser ato de justiça. Eu fiz, agora eu mereço. Pronto, já acabou. A primeira frase já pregamos tudo. Só vai pregar, mas tudo bem. Olha aqui, suas obras de justiça diante dos outros para ser visto por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem as suas esmolas, ofertarem, não anunciar isso com trombeta como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que esses já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der as suas esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em secreto, e o vosso Pai, que vê o que foi feito em secreto, o recompensará. Escuta, nós não damos oferta para nos destacar, nem para nos considerar maior que ninguém. Quem dá oferta para se destacar, para aparecer, essa pessoa está fazendo de forma totalmente equivocada, não está estendendo. Nós também não damos oferta para ser abençoado, pois já somos abençoados, e cada vez mais experimentamos o poder que tem de viver no sobrenatural, de viver na graça, de viver como herdeiro, entendendo o ciclo de semeadura, porque para nós é natural, isso já faz parte da sua vida em Cristo Jesus, esse poder sobrenatural. Então, por isso que ele termina o texto dizendo: o seu Pai que te vê em secreto o recompensará. Então nós não estamos dando para ser, nós estamos dando porque somos filhos, herdeiros e abençoados em Cristo Jesus. Agora, o fato de ter gente que faz de maneira equivocada, errada, não significa que nós não podemos aprender como filhos de Deus e fazermos o certo. Todos esses atos de oferta, de oração, de jejum, fazermos da forma correta. Nós não damos para ser abençoado, nós damos porque somos abençoados, porque somos filho de Deus.
o nosso Deus nos recompensa e nós vivemos em um ciclo sobrenatural do favor de Deus, como filhos e herdeiros da promessa de Deus e de vivermos na graça de Deus. Quem é filho e herdeiro, isso é natural para ele. Então, por isso, nós com muita liberalidade, com muita alegria no coração, nós trazemos as nossas ofertas, nós trazemos o nosso dízimo, nós temos alegria, porque generosidade é algo natural nosso. O nosso Pai é generoso e deu o Filho. O Filho é tão generoso que deu a vida e nos colocou na posição de filho. Nós vivemos com naturalidade essa generosidade. Por isso que o pastor Eliel diz, é natural, tu vês que alguém necessita, tu querer abençoar, porque isso faz parte do nosso DNA. Nós somos filhos de Deus, em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Segundo assunto, oração, oração. Vamos para o versículo, o 5 em diante. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando vocês orarem, vai ao seu quarto, fecha a sua porta, ora ao Pai, e o vosso que está em secreto, e o seu Pai vos que vem em secreto o recompensará. A nossa oração diante de Deus é um ato de adoração, é um ato de gratidão, é um ato de relacionamento, é um ato de petição. As nossas orações diante de Deus. O que garante que as minhas orações serão respondidas, ouçam isso, não é o tempo que eu passe em oração. Se fosse o tempo que você passasse em oração, Elias não oraria 15 segundos e o fogo descia do céu. Ele oraria 15 horas. Ter oração respondida não é o tempo que você passa repetindo a oração. Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Uma hora Deus vai olhar, meu Deus, o Joãozinho lá é chato demais, não aguento mais. Entra mensagem aqui, dizendo, atende ele. Não existe isso. Não é dessa forma. Olha o próximo versículo, 7. Olha o 7. E quando orar, não fica sempre repetindo a mesma coisa. Olha o que a Bíblia está dizendo. Como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito pedir serão ouvidos. Não sou eu que estou dizendo que não é o tempo e não é a petição. É o Jesus que está dizendo isso. Jesus está dizendo. Não é a tua importunação. Você tem, irmão, está na hora de nós crescermos em Deus. E sermos filhos, fazer, porque é uma atitude nossa como seres espirituais. A sua vida de relacionamento com Deus, assim como nós precisamos comer, precisamos nos alimentar, precisamos beber, senão nós vamos morrer, a nossa vida com Deus, tendo generosidade, orando, lendo a Bíblia, jejuando, é algo natural para você. Tem que tirar todo esse misticismo que existe, que não é bíblico. Olha aqui, não sejais iguais a eles, porque o vosso Pai sabe o que vocês precisam antes de você pedir. Antes de você pedir. Você está aqui, você está entendendo, está no YouTube, ouça várias vezes, eu quero botar lá, oração, entendeu, Leonardo, quando ele está? Oração, jejum e oferta. Você procure, ouça, aprenda o que a Bíblia nos ensina. Faça da forma correta. O que garante a resposta da nossa oração é a fé na obra de Cristo na cruz do Calvário. Feita a justiça foi feita. Nós recebemos em Deus, a obra perfeita de sermos justos. E aí pela fé, naquilo que nós cremos que Jesus fez. Porque isso, quando o Pai olha para você,
e olha para a sua petição, Ele não está vendo a minha pessoa nem as minhas falhas, mas Ele vê o sangue do Filho, porque o sangue é que dá vida, e Ele está olhando para as nossas vidas, nós somos lavados e nascidos de novo. Não foi isso que o pastor Léo falou? Você tem que ser uma nova pessoa, nascido de novo. Então Deus Pai vê o sangue do Filho, e aí Ele atende a sua petição? Não, Ele atende a obra perfeita de Cristo na cruz. É melhor que qualquer sacrifício teu, e é a certeza que a sua oração é atendida. A resposta para quem ora não está condicionado o quanto você pede, mas sim o quanto você crê. Eu creio, é meu direito. Cristo me fez justo, então eu creio. O fato de ter gente que faz da maneira errada não significa que nós não podemos receber a revelação do Espírito Santo e fazermos da forma correta, irmão. Você pode crescer em Cristo, você pode fazer com alegria em Cristo. Agora o terceiro assunto, isso é uma mera introdução para você entender os três assuntos, e é o assunto de hoje: jejum. Jejum é oração intensificada diante de Deus. Vai ser 7 dias de oração. Até por sinal, deixa eu te explicar. A partir de amanhã, todos os dias, 22 horas, antes de você dormir, você abre o Instagram da igreja e vai ter uma palavra. Sempre vai ter um dos nossos pastores. Nós vamos estar juntos com uma equipe de obreiros, fazendo devocional com você. Nós vamos nos alimentar espiritualmente. Então, essa semana, de segunda a sábado, porque domingo nós estamos na igreja, 22, você entra no Instagram da igreja, Igreja Frutificar, procure lá, siga, e você vai participar dessa live. Amanhã quem abre é a pastora Regiane, amanhã, e depois, todas as noites, nós vamos estar aqui, a nossa equipe de obreiros lá, trabalhando com você. Então, jejum é oração intensificada. Mateus, capítulo 6, versículo 16, diz assim: E quando jejuares, olha essa palavra, e quando jejuares, e quando ofertares, e quando orar. Quando você lê isso, você entende que isso não é mandamento. Mandamento é faça ou não faça. Nada dessas coisas estava na lei. Estava o dízimo, ofertazão, nada disso. Isso não é mandamento. Isso é um ato espontâneo. E quando jejuares, não mostre sua aparência de triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do seu rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Lava a cara, escova os dentes, se arruma, vá trabalhar bonito, irmão. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto, para que não apareça aos outros que vocês está jejuando, mas apenas ao seu Pai, e vê no secreto, e o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. A nossa vida como cristão tem que ter atitudes de liberalidade, de oferta, hábitos diários de oração e leitura da palavra, e jejum como um ato de oração intensa e de ofertas diante de Deus. Eu vou repetir. A nossa vida cristã tem que ter atitudes de liberalidade de oferta, amém? Hábito diário de oração e de leitura da palavra, e jejum como um ato de oração intensa e de ofertas diante de Deus. Isso tem que ser uma prática da nossa vida. Isso tem que ser algo normal. O que está errado é o propósito e o entendimento do porquê e para quê se faz
ofertas, oração e jejum. O que está errado é o não discernimento. A Bíblia diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Eu sei que a maioria dos irmãos, equivocadamente, às vezes tem alguma atitude dessa, no intuito de querer agradar ao Senhor. Eu sei disso, querido. Mas quando nós fizemos com entendimento equivocado e errado, assuste você ou não, é obra morta, não vai mudar nada, porque está equivocado. Então, pessoas que não podem jejuarem, não pode jejuar, não pode. Pessoas que jejuam com o propósito de entendimento errado, equivocado, isso é obra morta. Vamos tentar entender? Olha comigo, aprenda. Primeiro, tem aí o primeiro? Se você acredita que o jejum pode te deixar justo e te justificar diante de Deus, escuta, para de jejuar. Para, não faça mais isso. O seu jejum é obra morta. É obra morta. A santidade é uma posição que alcançamos em Cristo, por causa da obra de Cristo. Você é santo por causa da obra de Cristo. Agora, ouça isso, ouça isso. Mas viver em santidade é um processo de graduação. Você vai vai aumentando a cada dia. Sim, à medida que você aprende a dominar as suas vontades, o seu desejo, você consegue viver e caminhar em santidade, a qual você alcança lá na obra de Cristo na cruz. Você está entendendo isso? Você consegue entender isso? Amém? Nada que eu faça pode me tornar justo ou santo diante de Deus. Nada, 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 nada. Só a obra da cruz, só ela, só ela. Agora, viver nessa graça e viver em santidade depende da minha vida e da minha atitude. Você consegue entender isso? Amém? Então o jejum não te justifica diante de Deus. Agora eu sou salvo porque eu jejuei. Agora tá. Não é isso, irmão. Você é salvo pelo aquilo que Cristo fez, não pelo aquilo que você faz. Amém? Segundo, ouça isso. Se você acredita que jejuar, você vai ficar parecido com Deus. Vou jejuar porque eu vou ficar tão santo, eu vou ficar igual a Deus. Irmão, para de jejuar, não faça mais isso. Isso é obra morta, não é assim. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 3. Olha o que diz a Bíblia. Eu quero ler versículo, eu não quero falar da minha boca. Quero que você veja o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Quando, porém, alguns desses se converter ao Senhor, o que houve um ato aqui de conversão, de fé, passou a crer no Senhor Jesus, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você se converteu, você passa a ter o Espírito, ele passa a habitar em você. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, e por sua imagem. Como você passa a ter a imagem de Deus? Através de Cristo, da conversão. A conversão nos transforma a sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Escuta, você precisa renovar a sua mente, irmão. Você precisa entender, passar a entender que não te torna parecido com Deus pelo seu esforço, mas é pelo esforço e o sacrifício de Jesus Cristo. Por causa da obra redentora da cruz,
nós somos perdoados por causa desse sacrifício. Ele nos faz o que? Nascer uma nova criatura. Aí uma nova criatura, a imagem, idêntico ao Senhor, o mesmo Espírito, a mesma vida zoa que estava em Cristo, passa a estar na nossa vida, quando nós vamos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você está entendendo isso? Olha o terceiro. Se você crê que o jejum te proporciona a ficar mais perto de Deus. Não, eu vou jejuar porque agora eu vou estar com Deus assim, ó, eu e Deus. O feedback direto, ali ó, eu e Deus. Vou jejuar porque agora, sabe, eu vou ser, enquanto eu não ficar a quarta pessoa da Trindade. Irmão, é obra morta. É obra morta. Como que você vai querer ficar perto de algo que habita dentro de você? Me explica. Não, isso é equivocado. Isso está totalmente equivocado. Olha o que a Bíblia fala. Olha os textos. Vamos lá. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. O que nós somos quando nós vamos a Cristo? Nós somos um só, cara e focinho. Um só. Com Ele. Você está entendendo isso? Olha o próximo. Acaso não sabeis que o corpo de você, o seu corpo, é santuário do Espírito Santo? Como você vai querer jejuar para ficar mais próximo de Deus? Me explica. Como isso? Acaso não sabeis que o vosso corpo é corpo do Espírito Santo? Está em vós, a qual tendo da parte do Senhor, e que não sois de vós mesmo, é dele, por ele, para ele, e por causa dele. Ele habita em você. Você está entendendo isso? Amém? O Espírito habita em você. Você já vive com o Senhor. Ele diz que nunca, ouça isso. Isso. Até quando você pecar. A Bíblia diz, o Pai disse que eu nunca vos deixarei só. Nunca. O Filho disse, aliás, eu nunca vos deixarei só. Ele não te abandona, eu não te abandonarei. Então escute, irmão, não é a comida, ouça isso, nem a falta de comida que vai te aproximar de Deus. Quer que eu repita? Não é a comida, nem a falta de comida que vai te aproximar de Deus. A Bíblia está te ensinando isso, não sou eu. O resto é religiosidade. Nós vamos fazer um projeto maravilhoso, nós vamos fazer todos os anos. Eu tenho fé que quem sabe você não vai nem querer parar de ser Deus, você vai querer continuar entendendo o que é isso. Está na hora de nós crescermos. Efésios 2:3. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, estáis aproximado. Pelo que você se aproxima mesmo? De quem? Não pela tua barriga roncando. Querido, entenda, vamos fazer o certo. Irmão, você precisa orar. Se você não orar, como você vai se relacionar com Deus? Você precisa ler a palavra do Espírito, ela tem que falar contigo. Você precisa fazer jejum. Claro que precisa. Irmão, você não vai fazer jejum para se aproximar de Deus. Não. Você vai fazer jejum para matar aquilo que está em você e que te afasta dele. Não para atrair a presença dele. Não é assim. Então nós precisamos entender. Quarto, vou fazer jejum
para se libertar e para tirar todos os meus pecados. Eu preciso me libertar. Me libertar. Eu vou fazer o jejum para me libertar. Que ele não faz isso, não. Faz não. Isso é obra morta. Olha esse texto. Olha esse texto. Olha esse texto. Se o sangue de Jesus, seu Filho, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Olha Hebreus 10:10. Olha Hebreus 10:10. Nesta vontade é que temos sido santificados. Como que você é santificado? Livre do pecado. Como que você é santificado? Mediante a oferta. A oferta não é feita por você. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Uma vez por todas. Você não pode transferir a obra perfeita, o sacrifício único, genuíno, verdadeiro da cruz pelos nossos pobres sacrifícios. De forma alguma. Aquilo que nós fizemos, de ter uma vida com Deus de oração, de trazermos a nossa oferta, de jejuar, que é ótimo que você faça, isso é bom até para a saúde. Você faz por você, não por causa dele, por causa de você. Ele é diferente. Olha João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Você precisa entender isso. Qual é essa verdade? A verdade é que a obra de Cristo, ela é perfeita, única e suficiente para todas as coisas da tua vida. Por isso você é eterno no Senhor Jesus. Você tem que se alegrar essa semana. Eu mandei para vocês, se você não viu um vídeo do YouTube, vai no seu Instagram que você vai ver. Porque eu botei uma lista de transmissão lá e eu mandei para você. Do pastor José Rodrigues, um senhor de 83 anos. Ele fala que o Covid é o fim de tudo. Chegou o fim, Jesus está voltando. Assista isso. Assista isso. Nós precisamos entender isso. Nós já somos eternos. A obra de Cristo nos faz eterno. Então essas coisas têm que te alegrar. Porque esse é o propósito da nossa vida. Essas coisas têm que nos alegrar. Olha o quinto. Se você acredita que o jejum te torna hábito para ganhar as bênçãos de Deus, não, eu vou jejuar. Eu vou jejuar, porque Deus agora vai me atender. Irmão, isso era lá na antiga aliança. Josafá fez isso lá na antiga aliança. Por isso que o jejum nacional, para ser curado do Covid, bom, pode fazer de todo o teu coração, se você fez, bacana, legal. Mas não é o propósito. Não é o propósito. Não tem bênção que você vai ganhar por você jejuar. Isso é obra morta. Isso é obra morta. A bênção de Deus não está à venda, não tem preço. Hoje não está mais venda. A bênção de Deus já foi comprada e paga por Cristo na cruz. O preço já foi pago. Não é o que você faz que vai fazer. Agora tem uma moeda para adquirir. Tem. Qual é a moeda? Fé. Fé. Se você crê, é assim, Estou lendo um livro, um pastor, muito legal, de unção transferida. O pastor ressuscitou 43 pessoas. 43. Bem mais que eu li que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque o cara declarou, cria, levanta. Quem sabe ele orou por 400. Nem sabe, né? Só levantou 43. Mas ele ia lá e fazia parte dele. Declara, creio, assim será. Olha que poderoso, olha que poderoso. A minha fé pode aumentar? Pode. Vai crescendo, crescendo. A bênção não vem com greve de fome. A bênção de Deus é algo que é
direito dos filhos do Senhor e herdeiros da promessa de Abraão. Nós já desfrutamos disso. É nosso direito. É nosso direito. Não é pelo quanto que eu vou me esforçar, é pelo quanto eu creio. Eu creio. É meu direito. Agora, próximo. Jejum, eu vou jejuar agora, porque Deus vai me amar tanto, tanto, agora vai arrebentar, vai dar tudo certo. Bom, isso é obra morta. Não jejua para isso, para, nem passar fome, filho. Come que o paladar é um presente de Deus. Como você vai jejuar para Deus te amar? E olha, isso é absurdo. Tem um irmão muito querido, amigo nosso, ele cria piamente que o amor de Deus ia ser tão grande por ele, quanto mais ele buscasse a Deus, que ele ia arrebentar, que tudo ia acontecer. Irmão, olha esse texto de Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Como você vai fazer alguma coisa para merecer o amor, irmão? Quem? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, jejum, fome, nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, à morte do dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouros. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como isso? Que entendimento é esse? Agora, um que é muito prático, ouça isso, muito prático e usado. Obrigado, Diane. Ó, nossos obreiros em treinamento, é isso? Não é o Mirim em treinamento? Então, tá top demais. Aqui. Olha esse, irmão, olha essa, olha o próximo, por favor. Faça igual o apóstolo Paulo, eu vos rogo. O apóstolo Paulo não fez isso, eu vos rogo. Olha isso. Jejum, força. Deus vai responder, então, a minha oração. Vai forçar Deus a responder a minha oração. Como isso, irmão? Isso é obra morta. Olha Tiago 5,16. Olha aqui. A oração feita por um. Vocês são pós-graduado, doutorado no que é justo, não é? Amém? Todos vocês sabem que vocês são justos. Amém? Vocês já foram justificados em... Olha, igreja inteligente. Olha que maravilhoso. A oração de um, aquele que já passou lá na obra da cruz, aquele que já foi justificado por Cristo. Olha que maravilhoso. Ela pode muito em seus efeitos. Irmão, eu creio nisso. Isso é a palavra de Deus. Deus não pode ser forçado a nada. A pessoa que crê que o seu ato de jejum é um esforço e que o habilita a receber ou ter acesso a algo de Deus, não tem maturidade para jejuar. Eu vou repetir, você gravar e botar amanhã nas redes sociais essa frase. As pessoas que crê, que acreditam que o ato de jejum é um esforço que a habilita, dá direito a ela receber ou ter acesso a algo de Deus. Eu agora recebo ou tenho acesso por causa do meu jejum. Não tem maturidade para jejuar. E ouça isso, as crianças não participam do jejum. Mães, façam almoço em casa.
São crianças. Não tem entendimento, estão em fase de crescimento. Tudo certo. Tudo certo. Então, o crente que pensa dessa forma, ele é criança. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a essa altura, vocês já deviam ser doutores da palavra, mas eu tenho que vos alimentar com leite materno. Paulo diz isso. Por que Paulo diz isso? Só por causa do entendimento da religiosidade, querido. A religiosidade é que nos mata. Ter um propósito equivocado é que nos mata. É que nos faz errar. A oração não tem poder para te aproximar de Deus, só o sangue de Cristo. Mas o jejum também não tem poder para te aproximar de Deus, só o sangue de Cristo. Tudo que nós temos é só por causa da obra da cruz. Jejum, oferta e oração não é mandamento. Volto no início para finalizar. Não é mandamento. Você não acha isso nos mandamentos? 10 mandamentos. Jejuai uma vez por semana. Trazei ofertas espontaneamente. Já isso é espontâneo, é mandamento. É um ato espontâneo. É um ato espontâneo. Jejum, oferta, oração é voluntário. Voluntário. Agora, ouça isso. Por que então que eu tenho que jejuar? Querido, deixa eu te explicar. Jejum existe lá no Antigo Testamento. Jejum sempre existiu. Lá em Jó, ele entregava as ofertas diárias pelos seus filhos. Ofertas práticas, sempre corriqueiras, para os seus filhos. Dá a entender que era todos os tipos de oferta. Provavelmente ele jejuava. Isso era um ato lá de trás. Ele fazia. Era um ato de gratidão. É um ato de gratidão. Jesus praticou o jejum. Os apóstolos praticaram o jejum. A igreja primitiva jejuava. Querido, eu e você também temos que jejuar. É um ato ao Senhor nosso Deus. É um ato de domínio próprio das nossas próprias vontades. Como que você vai praticar a sua vontade se você não dominar a sua vontade? O jejum ele vai te ajudar nessa prática de você ter domínio próprio da sua vontade. Jejum é oração estendida. Existe uma ordem para que nós jejuamos, um entendimento. Não é um mandamento, é um ato espontâneo de adoração ao Senhor. Espontaneamente é o jejum. E é o jejum porque Jesus, ouça isso, porque Jesus nos instruiu, nos ensinou a fazer tal ato. Você sabia disso? Olha esse texto da Bíblia. Marcos, capítulo 2, olha o que diz. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram algum deles e perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Olha essa pergunta. Respondeu Jesus, pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então, jejum é algo precioso, maravilhoso, assim como você vem cultuar a Deus, porque entendeu você que você é um ser espiritual, e você vem na igreja não por causa de qualquer tipo de bênção, você vem na igreja porque é um desejo e uma necessidade tua como ser espiritual, cultuar o seu Deus. Assim também, nós praticamos atos de adoração ao nosso Deus. Jejum é um ato de adoração. Eu não vou jejuar para atrair o favor de Deus, eu vou jejuar pela gratidão a um Pai maravilhoso que me ama incondicionalmente. Jejum é um ato de rendição ao Senhor, e de domínio próprio da minha vontade e da minha carne. É um ato que eu começo a dominar as minhas vontades e a minha carne. E a Bíblia diz que ainda há recompensa. Claro que há. Começa a dominar a tua vontade
e a tua carne, para você ver se você não vai ter um casamento muito mais saudável e mais feliz, livre de todas as desgraças que só você e a sua mente têm. E você vai dominar as suas vontades. É um ato de domínio próprio do seu ser. É um ato de gratidão. É um ato de oração intensa. É uma atitude prática de um ser espiritual diante de Deus. Quando você não alimenta a sua carne, eu estou falando do jejum do alimento, abstenção ao alimento, mas já posso falar de outros jejuns maravilhosos para você. Quando você não alimenta a sua carne, você está enfraquecendo a sua carne, mas você está alimentando o seu espírito. Você está tendo domínio próprio das suas vontades. É assim que funciona. Agora você pode jejuar, por exemplo, tem gente que precisava fazer o jejum de uma semana de redes sociais, celular. Isso é uma bênção. Usa só para atender ligação, só para responder o que é comercial, trabalho. Fora disso, não faça. Você vai ver como vai prosperar a sua vida. Vai prosperar muito. Sem redes sociais. Irmão, nós estamos entrando no 4º mês, né? 4º mês. Eu faço a minha leitura. Irmão, sabia que esse ato de devocional, de leitura, também é um ato de empenho, dedicação, você tem que ter? Empenho e dedicação. Estamos entrando no 4º mês, eu estou lendo o meu 6º livro. Ah, por quê? Porque tem empenho e dedicação. Nós estamos entrando no 4º mês, já li Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, estou em 2 Coríntios. Nós estamos no 4º mês, estou terminando o último capítulo do meu livro, deve dar aí, acho que 140 páginas. Nós estamos entrando no 4º mês, eu fiz um curso, são 360 horas. Não foi em janeiro que eu comecei a fazer o curso. Foi há 15 dias atrás. Eu já assisti 140 horas. Você acha que eu tenho tempo? Meus filhos falam, pai, nem no grupo da família a gente põe mensagem lá, o pai não responde. Você acha que eu tenho tempo para ver esse troço? Você acha que eu fico vendo filme? Tem uma série que a gente gosta de ver, a gente vê um capítulo por dia. E ainda eu vejo porque me reeduco estar com eles. Porque é o tempo que eu estou deixando de ler. Então, você precisa ter domínio próprio, irmão. Isso é jejuar. Quando que você jejua? O que Jesus disse? Tome a cruz. O que é tomar a cruz? É não fazer a sua vontade. É fazer a vontade do Pai. Cada vez que eu não faço a minha vontade, eu estou jejuando da minha vontade. Isso é jejum. Estou jejuando da minha vontade. Olha que coisa linda. Entendeu? O que é jejum? Quem sabe você faz tempo que não fez jejum da alimentação, você já fez jejum da sua vontade em outras épocas. Faça com entendimento, faça com alegria, faça porque você já é um ser eterno em Cristo Jesus. Faça porque você tem alegria como um ser eterno, espiritual, em fazer as coisas que te faz crescer espiritual. Esse é o objetivo. Esse é o propósito. Esse é o propósito, irmão. Quando você faz isso, você começa a ter alegria e gozo, e você vai ter hábito de sempre fazer, você vai querer fazer ainda mais no Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, a partir de amanhã, nós vamos ter 7 dias maravilhosos de oração intensa, de estar ali com o Senhor. Você vai ser, assim, você vai ficar maravilhado. Quando terminar, você vai dizer assim, o próximo vai ser só ano que vem mesmo, pastor? Tenho certeza disso. Com alegria, com prazer. É igual quando você tira um período de oração, é igual quando você tira um período de leitura, é igual quando você está assim na presença do Pai, irmão. É gostoso demais. Amém? Você entendeu isso? Agora você vai lá no YouTube, pega essa palavra e compartilha, ajuda a libertar pessoas da religiosidade e fazer com alegria no coração. Amém? Vamos pôr em pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu vi que tem várias pessoas nos visitando hoje. Quem está visitando hoje a igreja, faça assim. Olha ali, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? Glória a Deus, amém, amém. Deus os abençoe. Se quiser participar desse projeto lindo, junto com toda a nossa igreja,
é maravilhoso demais. Eu tenho certeza que vocês serão tremendamente abençoados.